Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. O assunto de hoje é a saúde da mulher. Um tema que merece um olhar atento. Vamos ver o que foi feito, o que está sendo feito e o que pode avançar nesta área. E a gente recebe aqui no estúdio 3 convidadas especialíssimas no tema. São 3 vereadoras. A vereadora Cláudia Araújo, a vereadora Mônica Leal e a vereadora Lourdes Springer, todas integrantes da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Primeiramente, agradecer a presença então das 3 vereadoras e começando então com a vereadora Cláudia. Como é que faz essa avaliação da saúde da mulher no município de Porto Alegre? Nós precisamos trabalhar incansavelmente e todos os dias em função disso. Nós sabemos que nós temos muitas demandas. A gente tem algumas pautas mais específicas, né? No ano passado eu estive como presidente da Comissão de Saúde, esse ano como vice-presidente. E a gente sempre procura trazer pautas relacionadas a esses temas. A gente tem o Outubro Rosa, que é muito importante para a nossa construção, né? A campanha informativa, ela faz com que as mulheres entendam a necessidade e que a política pública também voltada a esse tema naquele mês, não só neste mês, mas como integração, possa trabalhar a questão da saúde da mulher. Então a gente tem muitas pautas voltadas à saúde da mulher. A COSMAN, ela abrange muitos temas, né? Mas para nós sempre é muito importante os temas relacionados à mulher, né? Até porque nós somos 4 vereadoras na COSMAN, são 4 mulheres e 2 homens, né? Então nós, como maioria, nós buscamos sempre trazer esses temas tão importantes aí para nossa construção de saúde. Vereadora Mônica também, como é que faz essa avaliação da saúde? Olha, eu acredito que a saúde, principalmente a saúde das mulheres que trabalham na questão da prevenção, que é super importante, porque nós temos que colocar aqui que a mulher, hoje em dia, atualmente, ela é arrimo de família, na grande maioria, ela é chefe de família. Então, quando uma mulher fica doente, é toda a família que adoece. E isso é extremamente doloroso. E o que a gente tem de preocupação, na minha concepção, e eu acredito também das minhas colegas, é essa questão das filas. Atualmente, nós assistimos uma demora muito grande para que as pessoas consigam atendimento. E aí, já que estamos falando da área feminina, essas mulheres que são arrimo de família, que cuidam das crianças, que levam na escola, que administram o lar, elas não têm condições de ficar em filas por horas a fio, dias, esperando. Então, realmente é um problema crucial na cidade de Porto Alegre, no estado como um todo. A semana passada eu recebi uma solicitação de uma mulher que precisava ser internada para uma cirurgia e como ela já tinha saído de um hospital, e não era minha competência porque era na cidade de Guaíba, ela já estava em casa, mas ela passou mal de novo. Veja bem o que é a burocracia. Ela tem que voltar para o hospital da cidade de Guaíba e este hospital entrar em contato com o hospital daqui para ele solicitar que ela venha para entrar na regulação, sob pena de passar na frente de alguém na fila, e isso não se pode fazer. Então, eu ainda acredito que urge essa mudança, nós temos que encontrar uma maneira de atender essas pessoas e as mulheres, né, que precisam muitas vezes baixar num hospital e tem toda essa burocracia, todo esse fluxo. Eu acho que isso é fundamental. Vereadora Lourdes também, como é que avalia? Olá, aqui estamos no programa Porto Alegre em Debate. Também fui presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente por 2 oportunidades. O que se observa, já que é para fazer assim, um diagnóstico? Eu vou falar das mulheres executivas, das mulheres que atingiram cargos. Nós ampliamos as conquistas em diversas áreas, mas o resultado veio muito tempo no celular, metas a serem cumpridas, falta de horário de convivência com a família, com os filhos e, claro, que gera as doenças crônicas, o estresse provocado por este novo cenário em que vivemos. Realmente eu tenho grandes críticas por essa regulagem, que tu consulta um cardiologista, tu tem a receita, o remédio não fez bem, tu vai esperar 6 meses para ter o retorno com esse médico.
Então, não encontra de imediato, não tem como só se pagar consulta, né? Então, eu estou falando de uma pequena situação, mas é muito difícil, além do que a vereadora Mônica já falou, de todas essas questões também na periferia, também em outras camadas, idosos também nós temos problemas. A comissão tem feito a sua parte. Dessa forma, se a gente vai pensar esse impacto da saúde da mulher, o último dado do IBGE de 2010, mas estima que Porto Alegre tenha 750 mil mulheres e dessas 750 mil mulheres, 70% utilizam o SUS. Então, é um contingente muito grande de mulheres que precisa também desse acesso. Como é que a Comissão de Saúde pode estar apoiando essas mulheres e favorecendo ou facilitando? Há pouco a vereadora Mônica Leal destacava a questão das mulheres também que vêm de outros municípios e Porto Alegre recebe também muitas mulheres, muitos pacientes da região metropolitana e do interior, até pela complexidade nos atendimentos via SUS. Como é que a Comissão de Saúde pode estar ao lado dessas mulheres para fortalecer o serviço de saúde e o principal, né, a qualidade de vida para essas mulheres? Na verdade, como a vereadora Mônica falou, né, chega até nós, chegam muitas demandas. A vereadora Mônica recebe, a vereadora Lourdes recebe, eu recebo por ser uma vereadora muito voltada à área da saúde, né, tenho um atendimento também fora, que a gente atende na parte social, muitas pessoas acamadas, tem um projeto social de vida da Cláudia Araújo, não da vereadora, então isso também reflete para que as pessoas nos procurem e peçam ajuda. Assim como a vereadora Mônica recebeu desta paciente lá de Guaíba, que veio reclamar, todos os dias eu recebo 3, 4, 5 pedidos de ajuda. E as vereadoras devem receber também. Então, assim, as pessoas estão desesperadas, porque realmente é muito lento o atendimento, as filas são muito complicadas, problemas que podem ser resolvidos de forma simples, entram numa vala comum e acabam demorando em excesso, então a gente realmente tem muitos problemas, né? A Comissão de Saúde, ela tenta ser imparcial, porque são muitos os assuntos. Então a gente traz essa demanda, traz esse tema, mas a gente também tem outros temas, inclusive agora, na terça-feira, tem a questão do HPS, que é uma porta de entrada da nossa cidade, trabalha muito a questão da traumatologia. Nós atendemos hoje 53% do interior e da grande Porto Alegre. É um local que está praticamente sucateado há muito tempo, sem manutenção, sem atualizações, e a gente vai discutir sobre isso. Então, são muitos os temas que a gente traz como pautas para a Cosman. Mas, com certeza, como eu disse no início do nosso programa, a saúde da mulher para nós é muito importante. A gente atender essas pessoas e tentar fazer os encaminhamentos viáveis e dentro da legalidade, a gente faz isso diariamente para tentar melhorar essas situações. Mas, realmente, nós temos muitos problemas na área da saúde. E, vereadora Mônica, também, então, esse sentimento da população feminina bate a porta do gabinete? Ele bate constantemente, né? Todas nós aqui em diferentes áreas, porque atende essas necessidades. Nós temos que lembrar que o fator pós-pandemia, tá? A economia, todas foram afetadas, né? A classe média ficou a classe mais pobre, a classe pobre ficou paupérrima, então aumentou o número de pessoas que necessitam utilizar o serviço de saúde, né, o SUS, porque se nós colocarmos aqui no papel o valor de um plano de saúde, hoje em dia é impraticável, as pessoas elas precisam escolher o que vão fazer. Tu abre a porta, já está gastando, né? Então, tu soma tudo isso e realmente é um peso. E vamos lá, a mulher, ela até pela sua parte biológica, né, é diferente do homem, ela tem milhares de problemas diferenciados. Existe a cistite, a endometriose, a menopausa, a gravidez. Quer dizer, só aí, eu já falei, em 4 áreas fortes, né, para as mulheres. Então, na minha opinião, eu acredito que nós deveríamos ter uma política pública de saúde para as mulheres com uma urgência maior, com um atendimento, não é discriminar, sabe? Mas é necessário, porque esta mulher, pelo fator biológico, está mais do que comprovado. Se não se fizer desta maneira, olha, uma infecção, uma cistite pode levar a uma bacteremia e uma asepsemia. Tá? Morreu a mulher.
entendeu? Então é muito grave, tá? E essas mulheres, elas, como eu já disse há pouco, elas são os chefes de família, na grande maioria. E aí se perde uma família inteira. Vereador, também como é que percebe esse sentimento então, da população feminina? Nós ficamos observando assim, a população que necessita de tantos atendimentos, nós não teríamos como atender de imediato. Mas eu vejo assim, às vezes a mulher vai lá e marca uma ecografia. Aí depois volta, marca uma mamografia. Por que já não dá ecografia junto? Aí ela tem que voltar. Se ela não tem condições de estar, ou às vezes falta de tempo, ou questões financeiras, ela tem que ir 2 vezes ao local. Então, sim, eu estava lendo uma médica ginecologista que ela faz um projetinho que é 12 exames, né, para casos de suspeita, ecografias, transvaginal, mamografia, abdominal também, e esses 12 exames, se computasse assim, o caso é de investigação, já faz os 12, a pessoa já se libera por 2 anos. Aí fica o pingado. Ah, não, agora eu só posso marcar daqui a 6 meses, né? Porque não tem o especialista. Isso é muito estressante. Isso enfim, acaba a pessoa esquecendo. E outra também reclamação, mas a gente marca e as pessoas não vêm. Mas tem que ter um setor que faça uma ligação hoje. Hoje qualquer pessoa tem um celular, tem um WhatsApp, né? Tem muitas falhas e eu vejo assim, tem recursos, mas é assim, essa base que trabalha, eu acho que ela não consegue dar conta de atendimentos, né? Que eu acho que tinha que ter uma revolução nesse tipo de operacionalização. E muito isso pode ser simplificado, né, vereadora? Ou agilizado até para o próprio uso de softwares, aplicativos, robôs que possam informar e hoje aumentar. A telemedicina, para alguns casos, eu ia ótimo. falar, telemedicina. Ia chegar lá, exatamente, esse é um ponto que eu queria ver com vocês. Ela é para psicologia, para psiquiatria, para o pós-operatório, né? E até uma consulta, uma pré-consulta, né? Por exemplo, tu tem uma determinada dor, não vai sair correndo para uma emergência, né? Pode ser visto ali algum encaminhamento, o primeiro encaminhamento, antes de se recorrer a um hospital, a uma UPA, né? Doutora Mônica, também, então a tecnologia deve ser cada vez mais usada. E eu vou te dizer mais, assim, até esses dias eu conversava com o prefeito, na minha opinião, existem áreas dos governos, né, como saúde, educação e segurança, que precisam ser técnicas, né? Tu precisa ter muita competência e não, de forma alguma, né, tem que se colocar ou aceitar, né, participação política. Tu pode até fazer uma indicação, isso eu defendo já, não é de hoje, desde que tenha preparo, competência, conhecimento técnico para entrar naquela área que é a saúde, a educação e a segurança. Porque eu me preocupo muito que, às vezes, a gente vê os setores atrapalhados, sabe? Sem o conhecimento necessário. Ainda na semana retrasada, numa das conversas que eu tive com o prefeito, eu não tenho intenção nenhuma de ser prefeito, já deixo declarado aqui, né? O meu tempo, eu cheguei a... Nem secretária eu quero ser, porque o meu tempo, eu cheguei à conclusão como pessoa, não é o tempo dos governos. A burocracia e esse troço de fluxo não combina comigo, eu sou muito objetiva. Mas ainda na semana passada eu dizia para ele, se eu fosse gestor de qualquer cidade ou de algum estado, essas 3 áreas só fariam parte dessas secretarias pessoas completamente preparadas tecnicamente, tá? em vários setores, tecnologia, saúde da mulher, saúde infantil, porque nós não podemos ter pessoas na área política lá, não dá, o que se chega à conclusão. É real. Vereadora Cláudia, também. Verdade, acho que a vereadora Mônica está correta, acho que a gente tem que... as indicações para essas áreas, elas têm que ser, com certeza, técnicas, e assim mesmo, muitas vezes a gente sofre, mesmo quem está como gestor dessas áreas conhecendo e sabendo como funciona, ainda assim nós temos problemas, então imagina se for uma indicação política. Eu acho que tem alguns casos que a indicação política atrapalha e não ajuda, né? Mas com relação à telemedicina, eu acho que ela é importante, eu acho que é um passo à frente que a gente dá, mas a gente não pode, ela é um atendimento inicial, isso precisa ficar muito claro.
Porque hoje a gente já tem reclamações de pessoas que chegam no local de atendimento e diz que o médico nem olha para a cara da pessoa, imagina por telemedicina. Então, é muito importante o primeiro atendimento, dependendo do caso a ser estudado, porque a gente acaba desafogando hospitais, os postos, e acho que a gente pode sim fazer um bom atendimento. Mas a gente tem que se preocupar com a relação, porque quando o médico mesmo avalia que é um caso mais específico, que essa pessoa possa imediatamente ser atendida. A gente tem um projeto, eu tenho um projeto que é o diagnóstico antecipado para pessoas com problemas de oncologia. Isso é muito grave, né? Nós temos vários casos que muitas vezes ficam esperando além do prazo estipulado na Constituição, que é 60 dias, que seja feito o diagnóstico e que essas pessoas sejam atendidas. Isso normalmente não acontece, muitas vezes não acontece. Então, eu tenho casos de pessoas que estão há 6 meses esperando para iniciar um tratamento de câncer. Então, assim, quando essa pessoa for chamada, provavelmente não seja mais viável a gente fazer a recuperação dessa pessoa. Então, a gente perde muitas vidas em função disso. Tem um projeto que reduz para 30 dias o diagnóstico e o início do tratamento, que eu acho que já é muito até. Porque quando tu tem uma biópsia, a gente tem o problema das biópsias. Várias pessoas esperando biópsia há mais de 60 dias. E aí leva mais um prazo, um tempo para vir a biópsia, depois que tu faz a biópsia para ela chegar ao resultado. Então, isso é inadmissível. Isso considerando também que muitas mulheres estão no mercado de trabalho e seguem, enfim, atuando mesmo com algumas limitações, o avanço da doença, né? Como diz a vereadora Mônica, a maioria são mães, chefes, donas de casa, cuidam das suas famílias, dos seus filhos, não tem como parar de trabalhar, né? Então, isso é muito grave, a gente precisa trabalhar muito essa questão do diagnóstico, que ele seja, assim, ó, emergente, que a gente possa fazer o início desses tratamentos. Mas eu, quando falei da telemedicina, é exatamente isso, em determinados casos e sempre com cuidado, né? Claro que não vai deixar o paciente numa situação grave só numa telemedicina. E também sobre esses exames, né, da oncologia, eu tenho dúvida, Cláudia, há muito tempo, quando eu estava na Cosman, me parece que era 30 dias e passaram para 60. Agora, na Constituição, na 60 Constituição dias. Era 30, na época do Dr. Tiago, nós fomos ainda nos hospitais e até se discutiu essa questão. Mas assim, da oncologia, a gente fica observando assim, essa rejeição. Tem exame que é o PET, que ele detecta em qualquer parte do corpo da pessoa um câncer. Ele custa em média R$5.000. O SUS não aceitou que esse exame fosse feito a nível de convênio, também não aceitaram, a nível de SUS também não. Então, veja bem, às vezes a pessoa fica indo de hospital dando custo, se tu detecta, ou dá para tratamento ou não dá mais, né? Então, todas essas modificações que eu digo, a grande modificação tem que também partir por aí. Quais os interesses de deixar a pessoa todo esse tempo e quando for tratar já não tem mais condições de se salvar, né? Ou nos casos atuais, que tem acontecido muitos casos de câncer, que quando tu detecta, ele já está em estágio avançado. Estágio avançadíssimo. Muitos casos têm acontecido, né? Então, eu acho que... É uma família inteira que perde. Né? Exatamente, perde o chefe da família, ou se perde a mulher, quem vai manter, né? Quem é que vai manter? Essa questão que a Lourdes e a Cláudia falaram da telemedicina, ela é tão importante que, vejam bem, vou dar um exemplo. Em dezembro, eu marquei a hora com um médico e a secretária me disse, a primeira consulta é por tele, né? E aí eu disse, me explica, não entendi como é que vai ser. Aí disse, não, o médico conversa, vê quais são as dúvidas, qual é a reclamação, e aí ele marca uma consulta. Então, ele faz uma triagem. É a triagem. E isso é muito importante, nós temos que ter esse mecanismo, essa possibilidade para as pessoas mais pobres que se utilizam do SUS. Nós todas aqui, tenho certeza, nem conversei com as gurias aqui, todas enviamos emendas parlamentares para a área da saúde. Sim, porque é preocupante. Então, a gente foca nessa área. O que é emenda parlamentar para os telespectadores que estão nos assistindo? É uma verba, é um valor que cada vereador recebe e que ele indica aonde será utilizada. E todas nós temos a consciência da importância
na área da saúde. E vereadora Cláudia, quando a gente pensa também dessa importância da área da saúde ou do atraso nesse diagnóstico, a gente também está refletindo também no custo para essa família, na questão do transporte, de idas até o serviço de saúde e também o custo da operação para o SUS no final da história, né? Com certeza o custo é muito maior se demorar para o atendimento, né? E muitas vezes essa pessoa não tem condições de ir. Eu canso de receber, tu me ajuda, olha só, eu preciso de transporte porque eu tenho uma consulta e eu não tenho dinheiro para ir na consulta. Então, assim, isso a gente recebe, acredito que as vereadoras também, pedidos de ajuda nesse sentido. Então, a questão do transporte dentro da área da saúde também é muito importante. Quem sabe fazer um rastreamento das famílias através do CRAS, através da ouvidoria, não sei, quando entra o pedido, que a pessoa possa se manifestar se ela não tem condições de ir num exame e numa consulta, porque muitas mulheres perdem suas consultas por não ter transporte, porque muitas famílias não têm dinheiro nem para comer. Quanto mais para ir numa consulta, ir num exame, então elas vão levando e dizem, seja o que Deus quiser. Então, e muitas vezes isso é o fim de uma família. Então, eu acho que essa parte também a gente tem que trabalhar dentro da questão da assistência e da saúde, de ver como essas pessoas, se elas têm condições de ir nesses tratamentos ou não. Porque tudo isso reduz o custo lá na frente. Se a gente conseguir que essa pessoa faça seu exame de rotina, que ela faça o seu atendimento mais urgente, com certeza ela não ficará internada num hospital que custa muito mais caro para o município, por muito mais tempo, e quem sabe ainda venha a perder a vida com isso, né? Porque isso envolve também a necessidade de se ter também uma rede de apoio que muitas vezes falta, e a própria questão da ida ao serviço de saúde, dependendo do empregador, pode trazer complicações para a própria mulher também, né? Esse é um grande desafio também que se enfrenta, tem que focar, isso é prioridade, a área da saúde, tem que se fazer mutirões de cirurgias nas áreas mais necessárias, tem que se fazer contratação emergencial para médicos nas áreas que precisam ser atendidos. O que não pode é ficar de mero espectador, tem que atuar, tá? Porque são vidas, é saúde, né? São famílias, então eu já entraria assim, qual é a solução? Porque não adianta a gente trazer só o problema, né? Mas essas duas medidas já ajudariam muito. Por exemplo, cirurgias de olhos, que é mais oftalmologia, cataratas, como se fala popularmente, o que tem de pessoas na fila esperando e não sabem quando vão ser, porque veio a pandemia, parou tudo, assim como as mamografias na época reduziram bastante, ninguém é médico, era o fecha tudo e o temor que se tinha, né, de entrar num hospital naquela época. Então, como a Mônica falou, eu sou adepta desses mutirões, o doutor Pedro Bus, quando foi secretário. Nós somos da época dele. Nós somos, viu? A gente girou já nessa cidade. É verdade. E ele fez um mutirão junto com médicos, amigos, parceiros, né? Da oftalmologia, foram feitas, até a ortopedia, que é a mais difícil, foram diminuídas as filas, não digo que, eu acho que foi uns 3 sábados que foram feitos esse tipo de atendimento. Eu acho que depois da pandemia tinha que se elencar, nós vamos ter uma reunião de prestação de contas da Secretaria da Saúde, até podemos colocar aqueles indicadores ali que eles apresentam, para que seja dado não é um ligeirão, né? Sejam programados, priorizados, né? Priorizados para atender essa população. É que a demora nessas intervenções, o que acontece? Agrava o estado de saúde da pessoa, colocando essa pessoa em risco e trazendo um custo maior. Muito maior, olha a hospedagem quanto a internação. Exatamente, então é tão prático, não sei se nós aqui, as 3 mulheres, a gente é muito objetiva já, né? A mulher que administra o lar, que cria... Não criamos rodeios. Que tem o maior projeto da vida, que é criar um filho, eu acho que, olha, fala conosco que nós resolvemos, ponta aí a solução. Eu acho que a gente tem um grande problema na questão da regulação, né? Hoje mesmo, de manhã, me ligaram um senhor que precisa de uma cirurgia de catarata, que foi regulado para a Santa Casa. A Santa Casa leva em torno de 6 meses para chamar para uma cirurgia de catarata. 6 meses. Aí o Hospital Banco de Olhos está agendando as cirurgias de catarata para 2024. E o Agarrez e o Hospital Vila Nova tem cirurgia para a semana que vem. Aí eu pergunto,
Por que na regulação não fica em aberto para todos os locais que estejam disponíveis para Sobrando fazer uma- a cirurgia, para que essa pessoa possa fazer a sua cirurgia? Por que ela tem que ser encaminhada para um local específico e único, Que não tem, sendo que o outro tem? Então, essa construção está mal. É no próprio Uma questão sistema. de logística, se a gente É for pensar no logística, sistema, né? sistema, Porque o tem É o vaga sistema. e o espaço, É o né? sistema que tem que GERCOM ser alterado. problemas. Mas tu viu como é importante pessoas competentes, preparadas para lidar com isso? Exatamente. O problema todo é o meio de campo. Tu entendeu? Tu tem que Mônica, ter. é tão séria essa indicação política que eu vejo uma área que agora reacendeu, eu espero que não seja só discurso político, que é o meio ambiente. Aí você faz uma verificação nas secretarias de meio ambiente. Quem são os secretários, quem são aqueles técnicos que respondem? Às vezes os técnicos estão jogados lá num canto, os especialistas, os biólogos, e não tem No topo da no secretaria, topo da secretaria e coloca qualquer um, porque o político indicou. Eu sou contra isso. A área técnica é o técnico, secretaria da Fazenda, é o auditor, é o contador, por exemplo, que nós temos, né, funcionário de carreira. Ganha hoje. todo mundo, né? Exatamente, Se o time- agiliza, porque tu sabe os se caminhos, aquela né? coisa, se o comandante vai bem, o time inteiro vai bem. E dá Esse é o um basta problema. nesse negócio nessas indicações políticas sem capacidade, sem ter o currículo adequado àquela área técnica. Mas eu acho que a gente tem nessa gestão boas indicações técnicas. O Germano, que é do meio ambiente, é técnico, já esteve no outro governo, é um cara envolvido na questão do meio ambiente. O Esparta também Não, é nós não médico. estamos- mas nós não estamos falando Não, de eu digo, secretário. a Estamos gente falando está no âmbito geral trabalhando... do meio ambiente. Nós estamos falando Mas na não área adianta, às funcional, vezes, no meio de campo. às vezes não No adianta. conjunto Se perde. Às vezes não adianta tu ter só o gestor, por exemplo, o Esparta é um baita médico, mas como é que está a base, como é que está A o gestão. esporte, entende? Nós Esses falamos técnicos, nisso. ele tem que A se construção assessorar como um todo. de um técnico do sabe o que nível é o dele. conjunto da equipe Eu penso, de por trabalho. exemplo, tu tem que ter o médico secretário, porque ele tem que ter conhecimento da área da saúde, E o- como tem, e o adjunto tem que ser um gestor. Para que ele dê as coordenadas para os seus Um diretores. gestor com conhecimento Com também da área. conhecimento em saúde, É. em direito público, saúde É. pública, tudo. Aí a coisa funciona. Por exemplo, no meio ambiente, o Germano já, não sei quantas vezes Ele já foi estagiário, ele vem desde o tempo de ah, estágio. mas tu tem que ter ali um adjunto que tenha que Conhecimento. seja gestor. Tu sabe que Não eu, é só quando colocar fui- uma pessoa porque é indicação política. Quando eu fui secretária de Estado da Cultura, eu entrei com todo o meu conhecimento político para buscar as políticas para fazer cultura e coloquei uma adjunta que Da tinha o cultura. conhecimento da cultura. A minha secretaria, na época, recebeu o prêmio do Tribunal de Contas do Estado por ter zerado todo o passivo que tinha recebido, que tinha sido 14 milhões, LIC fechada, mas nós focamos. E eu avisei a governadora Ieda, eu só trabalho com um time competente, com o meu nome que está ali. E com relação também à área da saúde, tem o fator da violência contra a mulher, que também repercute no sistema de saúde, né? Como é que as senhoras percebem essa questão da violência, que passa por diferentes esferas, né? Até mesmo a violência sexual, que também, como eu falava, reverbera ou vai chegar até o atendimento de saúde? Agora a Mônica está entrando como procuradora da mulher, vai entrar no fogo cruzado. Tá, né? já entrei. Eu fui procuradora e assim foi assim. Nada é glamour, não te procuro para contar lindas histórias de amor. Mas foi uma experiência assim tão gratificante de tu estás no lugar daquelas pessoas que as mulheres, como eu sou mulher, né? O sofrimento delas, dependência econômica, não podia denunciar. Se denunciasse, ela não confiava na medida protetiva, aí tinha que se isolar, ou tinha que sair da cidade. Normalmente são pessoas muito agressivas, ameaçadoras, né, o cônjuge. O que eu vi de positivo? Hoje já há um trabalho de tratar esses homens, aqueles, claro, que quem comete feminicídio é outra questão, desses agressões, né, violência dentro de casa. Existe, Tanto física quanto psicológica, né? Psicológica, principalmente. Sim, a psicológica te acaba com a tua autoestima. Então, eu gostei que tem uma juíza que defende muito essa parte de também tratar o homem, porque aí tu prende, aí tu solta porque ele deu na mulher, né?
e aí ele vai ter outro relacionamento, ele vai aprontar na seguinte. Então, tem que ter também essa preocupação que é muito difícil. Aí entra a área de CAPS, a área de psicologia, que a gente sabe que esse particular já está tudo lotado por causa da pandemia, imagina do SUS. Então, eu acho que evoluiu muito, eu acho que a nossa Delegacia Especial da Mulher ela é fantástica, elas têm psicólogo, elas recebem as pessoas de madrugada, às vezes elas têm problema para reencaminhar, as pessoas não têm dinheiro para passagem, não têm dinheiro para alimentação, às vezes é cotizado ali entre as funcionárias da Delegacia Especial da Mulher. Eu acho que foi tão gratificante que eu sei os caminhos hoje, se eu tiver que ajudar alguém, e me sensibilizou bastante. Então, Mônica, também as mulheres que se destacaram na defesa das mulheres, né? É importante a gente sempre relembrar, não é uma, duas, né? Essas mulheres que estão em assim, liderança comunitária, liderança de associações, profissionais liberais. Nós fizemos uma pesquisa dos 500 anos, dos 500 nomes de mulheres famosas naquela época. Então, nós viemos desde 1500 e deixamos lá para a Mônica agora, deixamos já mais tempo, deixamos lá um pergaminho com aqueles nomes, que foi uma pesquisa que eu gosto muito de pesquisar nomes. Então, eu quero comentar também a Mônica, dizer que a gente está à disposição e dizer que vai ser muito importante participar por esse estágio que é com violência, envolvendo polícia, envolvendo a justiça. Como é que recebe a questão da Procuradoria? Eu relutei muito, né? Relutei muito para ser a presidente da Procuradoria da Mulher. Eu estou no meu 4º mandato e todo ano vinha um pedido para mim ser a presidente da mulher. Eu tenho muita dificuldade com movimentos femininos, eu confesso para vocês. A Lourdes sabe, porque a gente já a longa data debate esse assunto. Vou citar como exemplo, os movimentos femininos de partido são uma piada, né? Porque as mulheres falam, elas se reúnem, chega na hora H de apoiar mulher, elas apoiam homens, porque os homens que dão trabalhos, que dão oportunidades. Enfim, falta apoio dos partidos. Mas oportunidades pequenas. Se nós fôssemos as mulheres, nós ia dar oportunidades maiores. Então, né? eu tenho muita dificuldade, eu digo isso dentro do meu partido sempre, eu acho que na teoria é uma coisa, na prática é outra, mas dessa vez eu aceitei porque um fato me fez muito mal. Quando houve essa violência, né, essa depredação, esse vandalismo em 8 de janeiro nas instituições, ninguém aqui defende esse tipo de vandalismo. Uma das coisas que eu fiquei muito impressionada foi que aquelas pessoas que foram levadas, né, para um determinado local, para depois ser conduzidas para o presídio, uma mulher, me chegou a imagem, o filme, uma mulher levantou e foi falar com um policial. Eu acho que ela foi explicar, eu tenho esse filme guardado, e ela não conseguia falar. Ela foi violentamente agredida verbalmente e depois fisicamente. Isso me fez muito mal, porque eu disse, não posso ficar parada aqui. Eu tenho que sair agora, estão me pedindo para ser, eu vou ser a presidente da Procuradoria da Mulher e vou começar por aí. Meu slogan para a Procuradoria é com elas, para elas e por elas. Muito bem. Independente da sigla partidária. Ideologia política. Nós temos que nos unir, porque existe machismo. O Brasil, através de pesquisa, é o país mais machista que tem. Eu sei porque eu fui presidente dessa casa. Em palavras, subterfúgios. Eu me lembro quando eu subia na tribuna e eu tinha a opinião de um vereador dizer para o outro, hoje ela está brava. Se o mesmo vereador dissesse o que eu falei, diziam, ele tem opinião. A diferença de gênero ainda é. Então tem, e é claro que isso nos preocupa, porque as mulheres, elas, em função também da pandemia, né, que elas perderam, principalmente as diaristas, perderam seus empregos, ficaram mais dependentes ainda. Essa mulher que é agredida, 18% convive com o agressor. É um horror isso. É um horror. Ela tem que conviver, na verdade, na cabecinha dela, porque ela não tem para onde ir com os filhos. Então, a situação é dramática, a independência financeira passa, né? A independência emocional passa pela independência financeira. A mulher, quando ela tem um ganha-pão, uma situação de trabalho, de salário,
ela passa a ser independente emocionalmente. Ela enxerga essas coisas. Mas a grande maioria das vezes ela não é. Então nós temos que ajudar. Nós temos que nos unir. Esse é o meu propósito. Vamos ver se tomara de Deus que eu consiga. Eu faço as minhas palavras, as palavras da vereadora Mônica, porque a gente sofre realmente muito preconceito e todos os dias a gente tem que provar que a gente é tão bom quanto e que a gente consegue fazer igual ou melhor. Né? Então isso é um desafio muito grande que a gente tem diariamente na nossa caminhada. Né? Eu entrei aqui, quando eu entrei na Câmara, a vereadora Mônica era a presidente e ela foi, eu sempre falo isso, independente de nós termos opiniões diferentes ou não, na época a vereadora Mônica tinha uma decisão judicial e ela acatou imediatamente a decisão, cumpriu imediatamente a decisão judicial e eu sempre falo que sou muito grata porque ela fez o que tinha que ser feito. Apesar dos pedidos de homens para que fosse levado ainda para um outro fim, ela disse não, aconteceu e vai ser feito. Então, assim, essas posições é que mudam realidades. Né? A gente dizer que a gente quer fazer, que a gente faz, que a gente é bom, é através de atitudes que a gente mostra. Né? Então, a gente tem que, com certeza, diariamente fazer as coisas da forma correta. Então, eu lembro quando eu entrei na Câmara, que eu era vista, me olhavam de cima a baixo muitas vezes no plenário, que essa mulher que vendeu roupa aí, carregou sacola, que é como vereadora. Então, assim, tem uma discriminação muito grande. Depois tu começa a mostrar, não, só um pouquinho, eu tô aqui porque eu também quero fazer a diferença, porque as pessoas, eu tenho a minha opinião, eu tenho os meus projetos e eu vou levar eles em frente independente de qualquer coisa. E hoje eu sou respeitada por muitos em função das minhas posições. Hoje eu sou presidente municipal do PSD e brigo e luto para que as mulheres tenham o seu espaço. Nosso partido tem uma presidente estadual mulher e uma presidente da capital mulher, que sou eu. Então, assim, a gente está sempre trabalhando e buscando os nossos direitos. A gente ainda tem muitos problemas dentro do nosso partido. Nós tivemos aí uma senadora que concorreu e que hoje não está fazendo parte do governo, que eu acho um absurdo. Mas, enfim, isso são construções políticas, mas ela é uma mulher com uma força gigante, uma bagagem gigante de trabalho. Saúde ela fez e que tem muitos projetos voltados à saúde da mulher. A senadora Ana Amélia, ela tem assim ela fez a questão da reconstrução da mama. Exatamente. Durante a cirurgia, a mulher faz a retirada da mama e na mesma cirurgia faz a recolocação via SUS. Então são projetos extremamente importantes para a saúde da mulher. Mas com certeza nós temos aí um número cada vez maior de mulheres vítimas de violência. Eu acho que o nosso grande problema, nós temos a Delegacia da Mulher que faz um belíssimo trabalho, mas eu estive na Delegacia da Mulher quando nós fizemos aqui a exposição no final do ano retrasado, em 2021, as Margaridas, que foi a foto de 10 mulheres que foram vítimas de violência e que conseguiram denunciar seus agressores e que a vida continuou após essa denúncia, né? Apesar de todos os maus tratos, de todas as dificuldades emocionais que elas passaram, elas continuaram as suas caminhadas. Então a gente trouxe isso de uma forma mais mostrando para as outras mulheres que é viável e que é muito importante elas denunciarem seus agressores. Mas eu vejo assim que o maior problema que nós temos é a questão do acolhimento. A delegacia recebe as mulheres, ouve as mulheres, dá o atendimento psicológico e não tem para onde mandar essas mulheres. A gente não tem casas de acolhimento suficiente para atender essas pessoas. E o que acontece? Elas acabam voltando para o lar, para a família, para o agressor, por causa dos filhos, por causa de não ter condições financeiras. Então eu acho que o nosso papel hoje, e a vereadora Mônica como procuradora, que a gente possa fortalecer isso, que a gente busque alternativas para que a gente tenha mais locais de acolhimento dessas mulheres, para que elas não precisem voltar para casa, porque elas são as grandes, com maior possibilidade de sofrerem o feminicídio. E nessa perspectiva da saúde mental, da mulher, buscando a qualidade de vida, como é que as senhoras avaliam essa questão da produtividade, da jornada às vezes dupla, tripla, né, para poder dar conta de tudo? E eu vou adicionar também o fator que é a questão da remuneração, né? A gente consegue enxergar isso no horizonte, uma evolução, ou seja, das mulheres terem salários mais próximos aos dos homens, enxergam que a questão também dessa cobrança por uma produtividade para as mulheres se dá de uma maneira excessiva? Como é que vocês percebem esses elementos? Temos alguns destaques que ganham muito bem,
Mas quando uma mulher atinge o mais alto grau num grupo, uma empresa, aquilo é dado um destaque nacional, porque são poucas, 300, 250. Aí sai, mas então estas pessoas serão a voz, serão os exemplos, né, para outros aproveitamentos em outros degraus, vamos dizer assim, das organizações. Mas eu não vejo que evoluiu. O que tu conquista é por concurso, nós vereadoras não temos como ter salário diferenciado, nem outros parlamentares a nível de estadual, federal, senador, mas eu não vejo que houve uma evolução. Sempre tem, exonera alguém, coloca uma mulher que vai ganhar menos. Né? Eu tenho observado, eu não tenho números agora para registrar aqui, mas eu não vejo isso, é uma luta muito grande, como foi falado já anteriormente, nos próprios partidos, existem os núcleos das mulheres, chega na campanha, tu não acha uma que está trabalhando para uma mulher. Vão trabalhar para os candidatos, porque aqueles sempre tiveram o poder. Como eles sempre tiveram o poder, eles têm condições de indicar a Mônica para presidente de que não indicam, né? Indicam para secretariado, outras secretarias, assessores assim, de secretarias. Muito esporádico vir mulheres para atingir esse grau de secretárias executivas. Mas por quê? Porque nós não tivemos esse espaço. No momento que a Cláudia Mônica, apenas um exemplo, tivermos um espaço de poder maior, nós vamos trazer as outras mulheres também. Não é uma questão de ser feminista. Não, é uma questão de visibilidade também, né, vereadora? Porque a visibilidade ajudar essas mulheres. O meu gabinete, ele é formado só de mulheres. Porque eu acredito, eu defendo essa tese, né? E são mulheres batalhadoras, né? Mulheres que são separadas, mulheres casadas, mulheres que criam filhos sozinhas. É muito importante. Se eu que falo nisso, eu não posso ficar só no discurso. Agora, eu me preocupo muito, e aqui vou dizer na área da política, pode ter evoluído a presença feminina na saúde, na justiça, mas na política não. Porque vamos começar aqui pela lei eleitoral, que absurdo é esse? Fundo eleitoral tem que dar para um deputado federal para ele escolher, por obrigação, por causa dos 30%, a cota de gênero. Mas ele vai escolher as mulheres que ele quer dar. Ou seja, ele vai pegar lá na região dele um monte de cabinho eleitoral que não vai se eleger e a gente fica. A gente que tem possibilidade de ir adiante, porque na política é uma construção, né? O primeiro cargo é vereadora, depois tu vai para deputada estadual, depois tu vai para deputada federal. Só que tu não consegue avançar, porque tu não tem esse apoio financeiro. Não existe, entendeu? E aí... Quem dera campanhas não fossem feitas com dinheiro. Adoraria chegar lá, tá tudo liberado igual. Só que são feitas. Tem candidato que gastou 1,5 milhão na campanha, 2 milhões, 3 milhões. Vai ver o que a gente recebe de um partido, tu entendeu? E tu vira pedinte de pires na mão para deputado federal. E tu estás ajudando o partido trazendo votos. Entendeu? Então é uma vergonha. Quero dizer que é uma vergonha. E nós não ultrapassamos 10%, né? A nossa Câmara no país foi a que mais teve vereadoras eleitas na gestão dessa que nós estamos. 25% da casa. É, mais que São Paulo em termos de, comparando a população em número de... Na proporção. Agora, olha quantas deputadas federais temos, senadoras no Rio Grande do Sul, é pouco. E vereadoras no geral no interior também, né? Prefeitas, né? Quando a gente fala em cota, né, de gênero, ela pode ser 30% de homens, né? E isso não acontece, né? Quando a gente, para montar uma nominata para uma campanha eleitoral, a gente busca mulheres e a gente não encontra mulheres para concorrer. Também não querem. A grande maioria das mulheres não querem se expor, até por conhecer todo esse contexto que a gente está falando aqui. Eu não vou me expor, eu não vou lá porque eu vou ser usada e não vou poder fazer o que eu gostaria de fazer. Então, assim, a gente tem uma grande dificuldade e hoje, para tu montar a questão eleitoral, tu precisa, a cada uma mulher, tu consegue colocar 3 homens para concorrer. Então, é muito importante tu ter as mulheres concorrendo. E aí se fala nas mulheres, nas campanhas laranja, mas assim, a mulher vai fazer 50 votos, 100 votos, porque ela não quer concorrer.
Então, mas é uma lei obrigatória, essa lei tem que ser mudada, porque está errada essa questão de... Ou é 50% mulheres eleitas e 50% homens eleitos, que eu acho que era o correto de se fazer de forma eleitoral, as 50% das mulheres mais votadas se elegem e 50% dos homens mais votados se elegem. Aí nós temos uma igualdade de gênero. Hoje nós não temos uma igualdade de gênero. Chegar num cargo parlamentar, nós somos, modéstia à parte, guerreiras. Porque não é fácil, nós concorremos com 800 candidatos para chegar a vereador, que é, para mim, a eleição mais difícil que tem é de vereador numa cidade. É muito complicado e eu quero dizer assim, ó, até fazer um chamamento para todas as mulheres. Vocês estão vendo aqui 3 mulheres de diferentes partidos, que trabalham dia e noite, que só tem hora para chegar, não tem hora para sair, que administram casa, cuidam das famílias. A gente está sempre voltada para Porto Alegre. Está na hora das mulheres apoiarem mulheres. E com essa fala, então, da vereadora Mônica Leal, a gente se encaminha para o final do nosso programa, buscando justamente uma consideração, uma fala, que a gente pode olhar para o horizonte da saúde da mulher aqui em Porto Alegre, na reta final do programa. Vereadora Lourdes. Nós vamos continuar na Comissão de Saúde e Meio Ambiente. O ano que vem está previsto que eu assumirei, já fui vice da Cláudia, já fui presidente. É uma comissão que me encanta pelo seu... Entre o meio ambiente também, e eu aproveitando esse governo que fala tanto em meio ambiente, nós também vamos estender essa pauta mais para meio ambiente e animais. Eu vejo assim, nós temos voz, nós defendemos o que nós falamos aqui. Para mudar, tem que ter uma revolução operacional. Esse é o termo que eu diria. E o sistema que tem que ser melhorado justamente para integrar as informações. Vereadora Mônica Leal. Olha, eu vou na mesma linha, né? Eu posso dizer com toda tranquilidade que nós somos obstinadas por fazer tudo e o melhor de tudo para trazer uma melhor condição de vida aos porto-alegrenses. Então, só que nós só podemos fazer isso com o apoio dessas pessoas, através do mandato. Então, está na hora de compartilhar essa necessidade, porque eu vejo as pessoas reclamarem, que horror, fulano está lá no comando e não faz nada, mas a culpa é do eleitor, né? Está na hora de fazer com o político o que a gente faz com o médico. Pesquisem a vida. Eu, quando vou no médico, pesquiso, pergunto para várias pessoas, olha, qual é o trabalho e tal. É responsabilidade, tu tem que colocar no comando, no poder, para ter a tua voz, né? Pessoas comprometidas com o bem comum. Vereadora Cláudia. Eu acho que a gente precisa ter menos discurso e mais ação. Eu acho que esse é o ponto principal como um todo, né? Nós fazemos, mas tem muita gente que fala, que tem aquela ideologia que diz que defende mulher, que defende diversidade, que defende as questões raciais, que defende tudo, mas na hora de fazer não faz nada. Então, assim, menos conversa, menos discurso e mais ação. Eu acho que a resposta para tudo é isso. A gente precisa estar na ponta. Como representantes do povo, a gente trabalha incansavelmente. Eu trabalho 20 horas por dia atendendo pessoas, tentando buscar soluções para atender as demandas da cidade e as demandas das pessoas. E eu tenho certeza que as vereadoras também. Então, que nós possamos ter o respaldo da população cada vez mais para que a gente possa seguir fazendo o nosso papel com menos discurso e mais ações. E assim a gente encerra o Porto Alegre em Debate de hoje, que fica por aqui, agradecendo a presença das vereadoras Cláudia Araújo, Mônica Leal, Lourdes Springer, pela presença no nosso estúdio, pelo compartilhamento de ideias e também por essas trocas, né, que a gente teve durante este programa sobre a saúde da mulher e novos horizontes e perspectivas. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso canal do YouTube e também nas nossas redes sociais. Dá um like, compartilha. Obrigado pela companhia e até a próxima.